Olha lá as vacas tudo lá tentando se salvar. Olha que o mundo acabou tudo, gente. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nosso Foco é Jesus. Vamos direto ao assunto. Apocalipse 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra. Foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda erva verde. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A palavra de Deus, ela está se cumprindo a cada dia. Eu quero fazer um breve comentário a respeito do que está acontecendo no Brasil. Chamas enormes estão incendiando bosques, florestas, plantações, e na história do Brasil nós nunca vimos um incêndio tão enorme, tão grande, tão terrível e tão extenso ao ponto de mais da metade do país ficar todo fumaciado. Eu estava me lembrando desta palavra e eu quero fazer um breve comentário. Para você entender o Apocalipse, nós precisamos saber que ele está dividido em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Qual é a diferença dos 7 selos, das 7 trombetas e as 7 taças? A diferença é que os 7 selos, aonde Deus controla toda a história da humanidade através da sua soberania, e também as 7 trombetas, aonde Deus anuncia o juízo contra o mundo por causa do pecado, a diferença é que as 7 trombetas e os 7 selos é simplesmente a ira de Deus misturada com a misericórdia. Lembrando que os 7 selos é onde Deus está no controle da história da humanidade. É Deus conduzindo o curso da humanidade, né? E já nas 7 trombetas, já é o juízo de Deus severo, mas misturado com a misericórdia para trazer o povo para o arrependimento. E já as 7 taças da ira de Deus, é o juízo de Deus sem a misericórdia. É o cálice sem mistura, que será derramado na terra mais futuramente, né, daqui mais alguns anos mais para frente. Mas, olhando para esse cenário que está acontecendo sobre a crise econômica, em todas as áreas, na área social, na área religiosa e também na área do meio ambiente, eu posso entender que a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia, porque ao olhar para esse cenário e ao olhar para a Bíblia, eu posso aqui decifrar que nós nunca vimos na história do mundo, na história do país, um incêndio tão catastrófico que está acontecendo nesses últimos dias e também afetando o clima. Porque o calor insuportável que vai acontecer não só no Brasil, mas no mundo, também é uma profecia bíblica. Isso aqui já vai ser quando Deus derramar suas taças, onde João viu um anjo derramando a sua taça sobre o sol e os homens foram abrasados pelo calor e blasfemaram contra o Deus dos céus. Então, o objetivo deste vídeo é chegar à conclusão. Eu tenho este pensamento, eu tenho essa perspectiva, nós já estamos vivendo sim o princípio do Apocalipse e eu acredito que a primeira trombeta há uma grande possibilidade de já ter sido tocada. O prenúncio do juízo de Deus. E se você for ler a primeira trombeta, depois tem a segunda, depois tem a terceira, a quarta até a sétima, muita coisa indescritível vai vir nesse mundo. Então, o objetivo desta mensagem é chegar na conclusão de que você deve estar preparado. Nós devemos estar preparados. Eu devo estar preparado. Que nós devemos estar firmes na presença do Senhor. Jesus ele deixou escrito em Lucas, lá no sermão escatológico, que quando chegar esse tempo, nós devemos, não só nesse tempo, mas toda a vida, né? Mas principalmente quando chega este tempo, nós devemos orar e vigiar para que nós venhamos estar de pé na presença do Filho do Homem
e escapar de todas estas coisas, porque só vai ser possível escapar de tudo isso que está por vir somente aqueles que têm a marca, o selo, a marca de Cristo, o selo do Espírito Santo. É só assim para poder escapar. E nós nunca vivemos um tempo onde a humanidade está tão dividida, do lado do mal e do lado do bem. A gente vê que a divisão está em todas as partes, tanto na religião quanto na política, e vai chegar um tempo em que a humanidade vai ficar tão dividida que vai se cumprir a profecia que Jesus ele falou lá no Evangelho de João, que nós seremos odiados de todas as nações por causa do nome dele. Não só no Evangelho de João, mas também no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Enfim, Jesus ele cita esse sermão profético, que nós seremos odiados de todas as nações. Essa profecia ainda não se cumpriu, mas ela vai se cumprir, porque nós estamos já chegando no tempo em que a humanidade está se dividindo e ela vai ficar dividida de forma definitiva. Quem é de Deus, e quem não é, já é do lado do mal. Então, vai chegar um tempo em que se nós declararmos ao público que nós somos cristãos, o ódio, a perseguição, ela vai vir contra a gente. Então, tudo isso está se cumprindo, e ao olhar para esse cenário, eu posso entender que a palavra de Deus está se cumprindo dia após dia. Eu acredito, particularmente eu, que a primeira trombeta, ela já foi tocada pelo anjo. Reflita nesta mensagem. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Como é que estão as tuas vestes? Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de comunhão? Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que está a sua vida espiritual? Salomão escreve lá no livro de Eclesiastes: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. E para concluir, eu me lembro desta passagem: 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. As prudentes tinham azeite, e as insensatas deixaram acabar o azeite, deixaram o fogo se apagar para depois de comprar mais azeite, e nesse momento o noivo chega, e as virgens que tinham azeite, que estavam ali aguardando, vigiando, entraram para o banquete nupcial. Será que você tem azeite guardado na candeia, para que quando o noivo chegar, você venha entrar pelas portas do casamento e participar do banquete com o noivo? E esse noivo é Jesus, né? Como todos sabem, a parábola das 10 virgens. Então reflita nisso. O Messias, Yahushua HaMashiach, está voltando, e eu creio que não vai tardar. Estamos já no início de uma era apocalíptica, onde o mundo está passando por mudanças drásticas, terríveis e para pior. Ok? Para pior. Então, nós devemos estar preparados e também entender que este mundo não é nosso. O nosso reino não é neste mundo. Não buscamos cidade permanente, mas sim buscamos a cidade futura. Ok? E aqueles que vencerem em Cristo Jesus, que vencerem e ser fiel até a morte, nós reinaremos com Ele e viveremos com Ele. Deus abençoe a todos. Reflita nesta mensagem e que o Criador possa lhe abençoar. Até mais.